E outra pergunta que eu tenho para você, antes de mais nada, Josi, beijo, minha linda, obrigado por você estar aqui com a gente. A próxima pergunta que eu tenho, se eu estou lá no Brasil, qual que é o endereço que eu vou colocar? Para onde vai chegar? Vai chegar no teu escritório, na minha casa, no hotel? Para onde que vai? Vai para o meu endereço sempre. Por quê? Porque caso eles peçam também algum documento adicional, eu que já recebo essa carta, imediatamente respondo, porque a pessoa pode receber a carta, não entender o conteúdo e acaba, deixa de responder, e aí eles automaticamente cancelam esse processo se não respondido em 30 dias. Então, para aqueles que não têm endereço aqui, não tem preocupação, não precisam buscar um endereço ou pagar um aluguel, as cartas de Tax ID sempre chegam para a gente, tá? E, inclusive, essa questão de endereço, nós também oferecemos uso de endereço para aquelas empresas que o dono ainda está no Brasil e não tem endereço, e aí, nesse caso, precisa ter um endereço aqui. Aí, nesse caso, nós temos um serviço, que é diferente do Tax ID, o qual a pessoa pode alugar o nosso endereço por esse período, enquanto ela não tem local para receber as correspondências aqui. Entendi. Outra pergunta já baseada nesse próprio assunto que nós estamos falando sobre o Tax ID. Então, para eu abrir uma empresa, eu falo assim, o imigrante, o não, como fala? Que não tem green card social ainda. Não tá? residente fiscal. O não residente, isso, não residente fiscal, obrigado. Ou mesmo residente, mas que não tenha social ou Tax ID. Isso. Eu sou obrigado a ter o Tax ID? Obrigado, não. Mas sabe o que acontece? Nós podemos pedir o Tax ID, novamente, através de fax, quando a pessoa não tem Tax ID. Então, você manda o fax para a Receita, aí você coloca que a pessoa não tem Tax ID. Só que imagina quanto tempo isso demora. Então, a experiência que a gente tem é uma média de 3 meses para chegar um CNPJ, quando é solicitado pela pessoa que não tem o Tax ID. Então, quando a pessoa tem o social ou tem o Tax ID, a gente faz em 24 horas. Tem alguns casos raros que o nome da pessoa não bate na verificação, alguma coisa assim, que você não consegue fazer. Mas, então, facilita muito, Paulo. E essa facilitação, todo mundo que mora no Brasil e vem comprar um imóvel, acha que vai chegar aqui porque escutou que abriu uma empresa em 2 dias. Só que ele não tem Tax ID, então o que vai acontecer? Ele não vai conseguir comprar a casa da forma certa, como a gente estava discutindo, porque ele não tem Tax ID, porque a empresa dele vai demorar pelo menos 3 meses para ela estar válida. Uau. Então, para adiantar processos, é muito importante, assim, se antecipar em alguns documentos que são necessários aqui nos Estados Unidos. Então está demorando mais uns 3 meses para quem não tem... Para quem não tem Tax ID. A empresa, no nível estadual, né, ela fica pronta até que rápida agora, estava com um atraso de 20, 30 dias aí, mas agora está quase voltando para o normal e está ficando pronto entre 2 dias, 3 dias no máximo. Então, você vai ter todos os documentos de contrato social, o que a gente chama de operating agreement aqui, mas você não tem CNPJ. Sem CNPJ, sua empresa não tem validade. Então, você não consegue fazer a compra do imóvel, não consegue abrir conta, não consegue fazer nada. Então, ó, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, ou sabe que alguém que está vindo, bom, se você está nos assistindo, você tem o sonho de chegar aqui ou você já está aqui. Então, é super importante. Se você pensa em um dia abrir uma empresa, seja qual for, bem importante, então, pelo que eu estou... Inclusive, a minha amiga Josi, que está aqui, ela mesma deu entrada no Tax ID dela, já está esperando um tempão e nada de Tax ID ainda. Então, desde o Brasil já vale... Isso vai influenciar na minha entrada no... É outra pergunta que também eu teria se eu estivesse no Brasil. Eu pedindo um Tax ID no Brasil ainda, vai influenciar na minha entrada? Eles vão falar, eu estou vendo que você tem um Tax ID lá no aeroporto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, Paulo, pelo contrário, mas ainda existe muito esta confusão, porque no passado se falava demais. Porque se a pessoa está com o Tax ID na mão, dentro da própria carta já está dizendo para que ele serve. Então, se a pessoa tiver com Tax ID na bolsa, fala, não, eu preciso ter uma conta nos Estados Unidos, eu vou fazer algum negócio nos Estados Unidos que não tem nada a ver com trabalho, porque às vezes a pessoa acha que pode vir aqui para comprar uma empresa com o visto que ela tem e trabalhar alguns dias nessa empresa. Ela não pode, né? Fazer isso, mas não é o meu mérito essa parte de imigração. Mas, de qualquer maneira, não tem problema algum ele entrar com o Tax ID, até mesmo que junto com os documentos dele. Muito bem. Aí você nem vai estar com o Tax ID, pessoal. Você vai estar só com um e-mail da Carol, talvez, da Larson Account, falando, ó, chegou o teu Tax ID, tá aqui o e-mail, porque a carta mesmo vai para o teu escritório, né? A carta vem para cá, exatamente. Ele vai ter um e-mail com esta carta, que muitos imprimem para trazer ela, mas não causa problema algum.
O que causa problema, Paulo, é o seguinte: quando o oficial começa a entrevistar a pessoa, ela começa a falar mais do que precisa, e às vezes ela tem um segundo objetivo, que não é o objetivo só de comprar casa e não trabalhar. Então ela começa a falar que vai abrir um negócio, que não sei o quê, e ela não entende as regras de entrada dela com aquele visto que ela está ali da imigração. Então, ela acaba falando coisa que não pode de acordo com o visto dela, mas não é o tax ID em si. São as outras respostas que a pessoa acaba dando que leva a entender que talvez, pode até ser, né, que esse tax ID foi tirado por uma pessoa, nesses casos, que vai vir trabalhar. Mas aí não é o caso da maioria dos clientes que estão vindo para comprar imóveis, já se organizam tendo todos os documentos. Então, resumindo, se você está no Brasil, não importa onde, se você está fora dos Estados Unidos, você pensa de vir para os Estados Unidos, independente de visto, vamos falar, super importante você ter o tax ID, até mesmo porque se você pensa em abrir uma empresa ou comprar uma empresa, essas coisas todas, você vai precisar para agilizar, porque a pior coisa que tem é você ter que esperar 3 meses comprar uma... Vou falar da casa, Carol. Por que os corretores, ou no caso você, recomenda um não residente fiscal, uma pessoa que não mora aqui nos Estados Unidos, legalmente, tem todos os documentos para morar aqui, a abrir uma empresa e colocar a casa na empresa? Tem vários fatores, Paulo, tá? Primeiro, a questão de risco. Uma casa estando na pessoa física de um não residente, se ele vier a falecer, ele tem um imposto de sucessão de 40% sobre o valor que esse imóvel vai ser transferido para seus herdeiros. Então, isso eu acho que já é um bom motivo para as pessoas pensarem em criar uma estrutura jurídica antes de adquirir um imóvel. O segundo motivo é em relação a uma retenção que existe de 15% do valor total da venda do imóvel, quando um não residente vende o imóvel na pessoa física dele. Exemplo, durante a pandemia, várias pessoas aproveitaram a oportunidade que o preço dos imóveis subiu bastante para venderem seus imóveis. Então, eu tive cliente que tinha 5, 6 imóveis, vendeu todos, acabou realizando um valor, vamos dizer aí, de $2 milhões. Então, se ele não tivesse esses imóveis estruturados da forma correta, desses $2 milhões que ele poderia ter todo o líquido da venda dos imóveis, ele sofreria essa retenção de 15%. Então, para aquela pessoa também que está precisando do direito, vou vender minha casa, estou precisando. Esquece, porque 15% vai ficar retido. Ainda tem o caso daqueles que tinham mortgage, então 15% não é nem suficiente para cobrir o valor do mortgage. Então, os 2 pontos principais são esses. E tem outros vários benefícios da pessoa comprar o imóvel na pessoa jurídica. Questão de dedução, fica tudo mais prático, porque você trata aquilo como realmente um negócio, o aluguel da casa. Então, é tudo dedutível, como a gente já falou algumas vezes aí, parte de água, luz, piscineiro, jardim, manutenção, tudo que você faz na casa, e dessa forma você acaba minimizando o imposto que você vai pagar também. Então, são, acho que assim, 3 motivos para, se você for pensar o não fazer, vale muito mais a pena você fazer empresa. E, Paulo, o que acontece na questão da empresa é que muita gente acha que vai chegar aqui, como eu disse, abrir empresa rápida. Então, estou vendo muito não residente, muito brasileiro chegando aqui, que não está conseguindo finalizar os seus processos de compra de imóvel e principalmente de venda, devido à falta de documentação adequada também. Então, não é só para vir pensando, porque eu vou trabalhar, eu preciso ter isso. Não, principalmente para esses clientes que a gente está falando de compra de casa. Tem que ter bastante conhecimento de como funciona e o que precisa ser feito antes de tomar a decisão, porque em cima da hora, com os tempos como nós estamos com a Receita agora, não sai. E o abate, pessoal, lembra, não sou contador, mas o abate do imposto de renda aqui é totalmente diferente do Brasil. E um bom contador aqui, você prefere muito mais ser um bom contador do que advogado, para falar a verdade. Advogado só de imigração você chegar, mas depois o contador vai ser seu melhor amigo se você for empresário, ou até mesmo se você for pessoa física, né? Tiver uma renda, tiver algumas coisas, o contador vai te ajudar a economizar muito dinheiro. E deixando aqui, me mandaram, para ficar claro, a imigração não tem acesso à Receita Federal. Assim, então, quando você chegar lá, ninguém vai nem saber se você tirou Tax ID ou não, então não precisa nem abrir tua bocona e falar, porque ninguém vai te perguntar se você tem o Tax ID. Não vou perguntar isso.